Inicia aqui. Pronto. Então, a gente, quando estava trabalhando na terça-feira, deixa eu... Não sei por que o mouse está fazendo isso. Na terça-feira, a gente tinha configurado a aplicação para conseguir fazer pelo menos o login, né? Deixa eu ver aqui se já está rodando. Não está não, deixa eu levantar o servidor. Então tá, a gente tinha feito, né, a configuração para, por exemplo, fazer o login via Google usando as credenciais que a gente tem. Então a gente clicava, por exemplo, nesse link aqui, login via Google, e aí ia ser feita a autenticação lá no servidor do Google, né? Depois que a gente criasse uma aplicação lá no Google e permitisse que através desse endereço, pode ser o endereço localhost mesmo, a gente conseguia fazer aí a autenticação de usuário lá nos servidores do Google, tá? E aí, como complemento da aplicação, né, para esse exemplo aqui, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai completar esse login via Google, né, que é cadastrar o usuário no banco de dados, e eu vou adicionar uma outra parte que seria o login com o Facebook, que assim é basicamente a mesma coisa que a gente fez com o login do Google, né? O que muda é só as configurações que a gente precisa fazer lá no Facebook para adicionar um aplicativo. Vocês podem ver que eu adicionei 3 aplicativos aqui para fazer os testes, né? Mas aí eu adiciono outro para vocês verem como vai ficar com esse exemplo, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, o servidor ele já está rodando, tá? Aqui em localhost, né? E aí eu vou testar, ver se as credenciais que eu tenho para o Google, pelo menos, elas estão funcionando, porque eu mexi, fiz alteração, vou ver se está rolando aí direitinho. Vamos ver lá, né? Então tá. A internet talvez seja muito boa, né? Não sei. Bom, a aplicação está tentando fazer aí a comunicação com o Google, que já dá para ver na barra de navegação, né? Que eu vou autenticar lá no servidor, tá? E ele está tendo o mesmo problema, aliás, um problema parecido, né? Está dizendo que o cliente foi removido. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar, tá? As minhas credenciais da aplicação que eu tenho aqui, esse que está aqui, ó, que é do dia 13, e vou abrir aqui para copiar as informações, né? Tanto o ID do cliente quanto a chave secreta, que já não é mais secreta, né? Que vocês estão vendo aqui. Então eu vou ter que remover depois. E de fato, se a gente comparar, eu vou copiar o que está aqui no Google, né? Com o que está no arquivo.env, se a gente comparar, deixa eu copiar, né? Primeiro. Tá aqui, ó. Então elas são diferentes, as chaves. Eu vou apagar aqui e vou colocar essa chave mais nova e vou verificar o ID do cliente. O ID também é diferente, então eu vou retirar isso aqui, tá? E vou colocar essa informação aqui. Beleza. Se vocês observarem o que Paula estava fazendo aí, eu coloquei aqui, ó, localhost mesmo, tá? E coloquei aqui o redirecionamento de volta para a aplicação como essa rota, Alf, Google, Callback, tá? Então, ok, né? Como eu não alterei nada, eu vou só voltar aqui, vou voltar para a aplicação, já salvei aqui, vou tentar novamente recarregar a página e tentar fazer essa comunicação com o Google e ver o que a aplicação me retorna. Aí, né? Deixa eu ver se a internet ajuda. Tá, vamos lá. Tentando, tá? Novamente deu um erro. E aí eu tenho que tentar recorrer a outros recursos aqui. Se a chave o cliente tá configurado, se a chave secreta dele está definida aqui, pode ser algum problema com relação às rotas da minha aplicação, essas coisas. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou derrubar o servidor e vou fazer umas limpezas aqui. Vou ver o cache. O que mais? Ok. Vou a parte de rotas. Vou limpar também. Vou limpar Pure e PHP Artisan.
Falta config. Vamos ver. Pronto, limpei tudo aí. Vou levantar o servidor novamente. A gente vê, né? Então tá. Aí, deixar aqui do lado e vou tentar novamente acessar aqui a aplicação. Login. Ok, não é esse. É o localhost. Puxa. Problema. Então tá. Aí consegui acessar o formulário de login, né? E vou tentar essa localização via Google. Ó. Agora, pessoal, o que eu fiz, depois de eu ter feito aquelas limpezas na cache, no arquivo de configuração, nas views, nas rotas, ele permite que eu tente validar aqui, através do Google, e fazer o login. Eu vou escolher essa minha conta mesmo, né, pessoal, aqui do Gmail, e vamos ver o que acontece, né? Deixa eu tirar o CMD daqui. Ok. Como a gente tinha feito até semana passada, o que a aplicação está fazendo é isso. Ó. Quando eu consigo validar lá no Google, e aqui eu já estou no arquivo no controlador de login, né? Ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai receber um usuário e eu vou retornar essa string aqui, que é um título com o e-mail aqui, para ter essa formatação que vocês estão vendo na tela, tá? Então, o que pode acontecer aqui, né, é o seguinte, ó, eu tentar fazer a validação de usuários aqui e por algum motivo tem um problema, uma exceção, tá? E aí vai ser lançada uma exceção e eu trato essa exceção aqui me redirecionando de volta para o formulário de login. Tá? Se acontecer algum problema nessa validação, eu volto para o formulário de login e ficaria nesse loop infinito aí até o usuário resolver o problema dele nas contas do Google, por exemplo, tá? Aquele problema que deu anteriormente do identificador aqui do Google, né, o cliente ID e o cliente aqui, secret, a aplicação ela não está conseguindo contornar, né? Quando aparece o erro aí, ela simplesmente para de funcionar, tá? Então, beleza. Essas configurações tem no vídeo anterior, né? Até esse ponto não tem nada de novo. A única coisa que eu fiz agora foi alterar aqui essas credenciais, porque eu estava mexendo e acabou que alterei, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Para completar o exemplo, eu vou primeiro começar ajeitando aqui o formulário de login, tá? Que é o inicial. Cadê? Dá uma ajeitada nele aqui. Só para ficar com uma aparência mais legal. Que ele tá aqui. Então eu vou colocar aqui uma linha, parar isso, tá? Aqui eu vou deixar um botão. Vai funcionar. Ok. E aqui abaixo já vou adiantar uma outra coisa que eu vou fazer, tá? Que é a segunda parte. Então tá aqui, eu vou deixar sem rota por enquanto. E vou deixar... Vamos ver se vai ficar legal assim. Ok. E vai ser o login com o Facebook. Então tá. Tá aí. Login com o Facebook não faz nada. Login com o Google já faz a autenticação para a gente, tá? Ele vai para essa rota Google, que eu dei nome aqui como sendo Google, que eu vou alterar já também, vocês vão notar isso, tá? Que eu vou para essa rota aqui da aplicação. Isso aqui eu vou alterar porque eu quero depois usar uma única função do controlador, que seria essa daqui, tá? Essas duas, esse par de funções, para fazer a autenticação em qualquer um desses aqui. E se eu tiver mais, por exemplo, autenticação com Twitter, autenticação com GitHub, eu vou adicionando aqui nessa listagem, tá? Claro que eu poderia fazer um design mais legal aqui do que isso, botar o íconezinho, de repente, do Google, do Facebook, que ficaria mais bonito, mas enfim, isso aí é só uma questão de mais estética, né? Você pode alterar depois. Mas voltando aqui, tá? Eu estou aqui com um link para o Google, né? Fazer a autenticação no Google ativado, tá? As credenciais estão também já definidas, ativadas e funcionando. E aí eu vou tratar
o seguinte aqui, ó, quando eu fizer a autenticação do usuário lá no controlador de login, eu preciso realizar, né, o cadastro desse usuário para que para logins futuros, né? Nesse sentido, se a pessoa fez login uma vez, eu posso pegar algumas informações que ela tem, né, e vai ser oferecido por esse usuário aqui com informações do Google, para já criar um cadastro para ela na aplicação. E aí tem um detalhe importante, a gente tinha configurado a aplicação antes para trabalhar com ideia de matrícula, né, que era uma matrícula de 8 dígitos, tá? E aí, se o usuário faz o cadastro dele, ele se registra, né, na aplicação, a gente vai ter uma matrícula, ele vai ter que definir uma matrícula, né? Vamos supor que ele tenha a matrícula já, por exemplo. Isso aí a gente teria que fornecer, mas a gente supõe que ele tem uma matrícula, um número de matrícula, tá? Então era só para ilustrar que eu posso alterar os campos para fazer login. Quando eu fizer o login via Google, que eu salvar as informações aqui, esse usuário ele não vai ter uma matrícula, né? Porque o que acontece é que quando a gente pegar informações do Google, não existe essa matrícula. Uma possibilidade na aplicação seria o seguinte: vai fazer o login via Google, pega informações do Google e apareceria um formulário para o usuário completar as informações dele, né? Isso a gente poderia fazer também, mas não está diretamente relacionado ao que a gente está trabalhando, que é o Socialite, de verificar essa autenticidade de usuários com base nesses serviços, né? Google, Facebook e tal. Isso é só para ilustrar o que poderia ser feito. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é pensar no banco de dados, tá? E aí eu vou abrir aqui a migração, aliás, a migração de usuário, né, que é ela que a gente vai alterar. Create user table, tá? Ó, notem aqui que a migração original de usuários, ela tem essas informações, que é o próprio Laravel que já fornece, nome, um e-mail único, tá? Isso aqui é para verificação de e-mail, a senha, isso aqui é para relembrar algum token que eu gere para verificação de senha, por exemplo, resetar senha, e aqui é a data de criação e alteração do usuário, vai gerar dois campos aqui. Uma outra migração que eu tenho para usuários foi quando a gente resolveu colocar a matrícula como um campo a mais para informação de usuário, né? Nesse modelo user aqui. Então, eu vou nas migrações, agora eu não lembro o nome daquela migração, tá? Que é aqui. Pronto. Essa foi a última migração que a gente adicionou, é add custom field user, tá? E aí a gente faz uma alteração nessa tabela de usuários para incluir esse campo matrícula com um valor padrão, que é 1 e por aí vai, tá? Ok, o que eu preciso agora é o seguinte: eu preciso, nessa tabela de usuários aqui, tá, incluir informações referentes ao tipo de autenticação que a pessoa está fazendo. E para isso, né, eu vou aqui derrubar o servidor, tá, e vou criar uma nova migração. Tá? Criar uma nova migração. Essa migração eu vou chamar ela de social user. Por exemplo, pronto, aqui. E aí eu estou indicando aqui tentando indicar, né, que essa migração ela vai servir para adicionar campos na parte de redes sociais, né, digamos assim. Criei aqui a migração, tá? Ela já está disponível aqui. Deixa eu tirar o CMD da jogada. Ok. Agora que o CMD dá umas travadas, ele não completa a operação. Então tá. Essa migração aqui, ela é diferente, por exemplo, da primeira migração, que é do tipo create, né? Essa aqui é uma do tipo table. E aí, isso aqui é feito para a gente criar alterações nas migrações, enfim, gerar migrações que façam alterações lá no banco de dados. Então, eu vou adicionar aqui duas strings, né? Dois campos do tipo, no final das contas vai ser baixar, né? Que vai ser o seguinte, um provider, tá? Esse provider aqui, quando a gente começou no exemplo até semana passada, a gente estava usando um, que é o Google, né? Quando a gente adicionar o Facebook, a gente vai ter dois providers, que seriam o do Facebook e o do Google, tá? E aí eu registro lá no banco de dados com qual deles o usuário fez login na aplicação pela primeira vez para
tá sempre solicitando que ele vá por esse caminho, né? Se ele fez uma vez pelo Google, ele vai continuar fazendo pelo Google enquanto ele estiver cadastrado na aplicação, tá? E aí eu vou dizer que esse campo ele pode ser guardar informações, né, nulas, né, o valor nulo. Ou seja, se a pessoa fez o registro, ela não precisa ter um provider, nem precisa ter uma conta do Facebook ou Google associada. E o provider ID, tá? Que é um identificador único que você tem para o Google, né, quando você faz o login lá, e para o Facebook também, quando você faz o seu login lá, ele retorna um identificador que é único em relação ao seu uso lá nessas plataformas aí, tá? Do Able. E aqui, pronto, então tá. Eu tenho aqui 2 campos adicionais, né, na minha tabela, e eu vou fazer o seguinte, vou configurar também a função DAO, porque se eu resolver desfazer essa ação de alteração no banco de dados, eu removo os campos que vão estar lá, tá? Então, na função up, eu altero a tabela incluindo coisas, e na função DAO eu uso para desfazer aquilo que eu fiz na up, se houver necessidade, né? Então, eu posso navegar as alterações aí do banco de dados, indo para frente e para trás na história das migrações, digamos assim, né? Eu posso fazer essa navegação. Então tá, supondo que está tudo digitado corretamente aqui, eu vou executar as migrações e ver o que acontece, né? Vamos lá, migrar. Compreendo aí que o PC a memória é limitada. Então eu fiz a alteração, tá? Diante do que eu tinha falado no vídeo anterior sobre não estar usando agora nesse momento o host virtual, eu também não consigo ter acesso ao banco de dados aqui, tá? Qualquer coisa eu ativo novamente o champ para a gente ver o banco de dados e ver as alterações que vão acontecer. Ou se houver algum problema aí de erro, né, em relação ao banco de dados, eu ativo o champ e a gente navega lá até o PHP admin para ver as alterações do banco de dados, né? Eu vou garantir que isso aqui está funcionando e que está lá no banco de dados, até que apareça um erro, a gente tem que examinar o banco mesmo, tá? Então, ok. Primeira coisa é essa, né? Mexer nessa configuração para que eu possa registrar na tabela de usuários, quando ele fizer o login, em qual conta ele está usando, se é uma conta do Google, Facebook, etc. Porque até o início desse vídeo aqui, a gente já conseguiu fazer autenticação lá no Google, né? Por exemplo, aliás, deixa eu levantar o servidor aqui, porque isso não vai acontecer nada. Deixa eu levantar o servidor. Até o momento a gente está dessa forma aqui, ó. Tá, levantei o servidor, ele vai lá fazer a autenticação no Google, né? Já fez a autenticação, tá? Ok? Então, beleza, tá aí. Só que se a gente for na função login control, na função não, no controlador de login, deixa eu fechar esse web.php aqui. As migrações eu não vou precisar delas agora. Se eu observar aqui, né, no controlador de login, na função o handle provider callback, esse handle provider callback, ele vai, né, o handle de manipular aí, tratar, quando a gente conseguir fazer a autenticação do usuário, que pegar aqui um objeto com as informações do usuário, tá? Ele vai tratar de fazer alguma coisa com esse usuário, por exemplo, cadastrar ele no banco de dados e redirecionar para a página home, e enfim, tomar uma providência em relação ao cadastro do usuário de certa forma, tá? Então eu vou fazer o seguinte: se não for um valor nulo, né, nessa instância aí de usuário, eu vou usar aqui deixa eu usar aqui, ó, use auth, tá? Vou autenticar manualmente esse usuário usando auth, aliás, 2 pontos, login, tá? Fazendo a chamada de uma função estática aí. E aí eu faço aqui, ó, user, ok? E direciono esse usuário para eu vou colocar aqui a página inicial como sendo, deixa eu abrir aqui o arquivo web.php, tomara que dê certo, né? Como sendo aqui a dos livros, tá?
Ou senão eu poderia colocar aquela página que a gente criou lá inicial, que é a home, tá? Eu vou mandar ele para home, é melhor. Então, redirecionar aqui para o home da aplicação, né? A página home. Caso contrário, tá? Caso contrário, eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Fazer o cadastro de usuário, ok? Certo? Então, eu tenho que fazer isso aqui. Mas, além desse ponto aqui, porque esse usuário que eu estou recebendo, né, ele é um usuário que tem as configurações com informações do que vem do Google, para esse caso específico que está na linha 57. Uma coisa que eu preciso fazer é o contrário. Ao contrário, não, é o seguinte, ó, eu preciso, né, eu vou colocar aqui BD User, tá? Eu preciso checar se no banco de dados vai existir um registro, tá? Para um usuário com o seguinte e-mail. Usuário do Google, no caso aí, tá? E-mail. Por que eu estou me certificando disso? Porque aqui, quando eu tento fazer a autenticação manual de um usuário, eu tenho que pegar uma instância, né? Essa instância BD User aqui, na função login, o que eu tenho que passar aqui para essa função login é uma instância de usuário, tá? Então tem que ser uma instância dessa classe user. E aí eu só consigo obter essa instância da classe user ou criando aqui com new user, tá? Por exemplo, se eu quisesse criar uma instância de usuário, ou fazendo uma consulta no banco de dados que me retorne esse usuário, tá? Então, eu vou aqui pegar a primeira ocorrência de usuário que tiver no banco de dados para esse e-mail aqui, que está associado à conta do usuário lá no Google, tá? A pessoa que entrou com o Google. Se existir esse usuário, né? Provavelmente aqui, ó, aí eu vou alterar. Se existir usuário, essa instância aqui não vai ser nula, tá? Porque tem duas possibilidades, ou é um objeto, tá? Ou é null, tá? Se for null, a gente vai ter que fazer o cadastro dessa pessoa. Se tiver aqui um objeto, né, nesse retorno da consulta que eu fizer aqui ao banco de dados, eu vou autenticar esse usuário, tá? Porque para autenticar tem que ser uma instância de user e redirecionar para a rota home, ok? Se existir. Se não, eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Aliás, vou deixar assim e depois eu completo o exemplo. Vamos ver o que acontece. Se esse usuário não existir no banco de dados, né, quando eu fizer o login, eu vou redirecionar para o login, tá? Só para a gente fazer um teste aqui. De toda forma, nessa situação aqui, se eu consigo fazer a minha autenticação lá no usuário, que é essa primeira parte aqui na linha 57, se é uma conta válida que eu estou usando, a aplicação tem que dar um jeito aqui no restante de me colocar no banco de dados e permitir que os acessos futuros sejam feitos. Só que nesse caso eu vou deixar incompleto em um ponto. Se o usuário existir no banco de dados, faz a autenticação. Se ele não existir no banco de dados, né, a gente vai fazer a criação, aliás, a gente vai redirecionar para login. Depois eu completo essa parte do código aqui. Vamos ver primeiro se vai funcionar para o caso do usuário estar no banco de dados. Vou fazer o login aqui. Tá? Vamos ver o que vai acontecer, né? Primeiro que tá lento pra caramba. Lá. Estamos esperando. Pronto, tá fazendo. Ok, aqui tem um erro, né? Então eu esqueci de colocar aqui o seguinte, ó. Isso acontece bastante. Pronto. Vamos lá de novo. Página, login via Google. Vamos ver. Tá. Então, pessoal, por que a aplicação conseguiu fazer login via Google
usando a minha conta, tá? E aparece aqui meu nome, se eu quiser fazer logout eu faço, acessar os livros eu acesso. Por quê? Porque quando eu chego nesse ponto aqui, ó, tá? A ordem seria o seguinte, a aplicação ela vai executar a linha 50, que é para me levar para o Google, tá? Para fazer essa autenticação. Em seguida ele passa aqui para a linha 58, que é dando o retorno, né, da minha verificação lá no Google. Eu vou pegar um usuário com as informações, várias informações do Google, e aí eu vou fazer essa busca no banco de dados. Por alguma razão, né, nos testes anteriores, existe um cadastro lá no banco de dados com o meu e-mail, né, o e-mail que eu estou usando, o e-mail pessoal mesmo, tá? E aí, como existe essa instância aqui, BD User, ela vai ser um objeto mesmo, com informação válida vinda lá do banco de dados. E aí eu consigo fazer o login manual e redireciono para a rota home aqui, tá? Uma possibilidade que eu posso... Mas aí eu teria que destruir o banco de dados. Não tem problema não. Vou fazer aqui, tá? Então, ó, observem que eu já estou conseguindo fazer o login lá no servidor do Google e consigo redirecionar para a rota home. Eu vou sair da minha conta aqui, tá? Voltar aqui para o início da aplicação e vou destruir o banco de dados. Ver se eu lembro os comandos. Vamos ver se ele faz aí o preenchimento com informação fake lá do banco de dados. Ver se dá certo. Pronto, a aplicação ela está aí, ó, gerando informação fake para adicionar no banco de dados, né? Gerou para autor e vai gerar para os livros. Ok, então tá aí. Provavelmente a gente, provavelmente a gente tem informação no banco de dados, tá? Mas vamos checar uma coisa aqui. Vou fazer o login com a minha conta do Google, tá? Para ver o que acontece. Deixa eu levantar o servidor. Se o computador tivesse um pouco mais rápido, eu usaria 2CMD para acelerar o processo. Mas está dando certo. Vamos lá. Login via Google. Tá. Ó, observem, pessoal, que quando eu tento fazer o login via Google, de fato ele me conecta com o Google, tá? Provavelmente, deixa eu checar aqui se ele está indo no alfa lá. Ok. Ó, quando eu faço minha tentativa aqui de login com o Google, pelo fato de não existir esse usuário no banco de dados, tá? Ele já está me mandando direto para a tela de login. Eu vou mandar ele me levar para a tela, uma outra tela aqui, só para garantir que está funcionando de fato. Para a tela welcome aqui, tá? Cadê? O nome dela não tem nome, então eu vou adicionar o nome aqui. Welcome. Ok? Então tá. Welcome. Vamos ver se ele vai me levar para a tela do welcome. Tá, então de fato, ele vai lá no Google, tenta fazer aqui o login com as minhas credenciais, tá? Mas ele está esbarrando nesse ponto aqui da aplicação, porque não existe no banco de dados, né? Nenhum cadastro meu com o e-mail que está associado ao e-mail do Google. E aí, para resolver esse problema, a gente continua aqui no else desse teste, que é o seguinte, ó, vamos entender o que está acontecendo. Na linha 58, eu vou obter uma resposta do Google, que seria as informações do meu usuário lá, depois que eu fizesse a autenticação, tá? Beleza. Quando eu faço isso, em seguida, na linha 60, eu vou checar no banco de dados para ver se aquele usuário, aquela conta do Google, não já tem um registro associado a ela no banco de dados. Se não existir, o valor dessa variável aqui, BDUser, vai ser null. Se for null, ele vem para esse ponto aqui que está me redirecionando para a tela de boas-vindas. Se existir a informação no banco de dados, que é o objetivo, né, quando a gente fizer o login com alguma conta do Google, Facebook, ele vai achar esse usuário e essa variável BDUser aqui, ela vai conter a informação do usuário que acabou de fazer o login no
usando aí o Google, por exemplo. E aí eu vou autenticar ele manualmente na linha 65 e vou mandar ele para a página home já na linha 66. Então, o que eu preciso fazer aqui é o seguinte, ó. Eu preciso criar um usuário aqui, eu vou chamar de novo usuário, tá? E vai ser o seguinte, user create, e aí eu vou correr uma pequena cola aqui, tá, pessoal? Para eu não perder tempo e não errar, né? Que é o seguinte, ó, vou criar o usuário conforme está definido aqui, se a gente estivesse fazendo um registro de usuário novo, tá? Então, eu vou copiar aqui para a gente ganhar tempo, tá? Porque eu não ia lembrar tudo mesmo. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos lá. Observem que eu tenho que adicionar o nome para essa pessoa, tá? E aí o nome dessa pessoa vai ser a informação que veio lá do Google, por exemplo, nesse caso que a gente está trabalhando agora. User, e-mail, tá? Como essa informação aqui, ela tem um valor padrão, tá? Eu vou colocar o seguinte, eu vou excluí-la daqui, tá? Vou deixar usar o valor padrão. A senha, no caso, eu vou colocar uma senha qualquer aqui, mas não seria o procedimento correto, tá? E eu vou explicar já. Porque é o seguinte, se alguém descobre que a senha padrão seria essa, para criar um usuário associado ao login de uma rede social, do Google, do Facebook, por exemplo, baixava teu e-mail, pegar essa senha padrão e você tem acesso ao site, tá? Então, a ideia seria o seguinte, se a pessoa faz login via Google, por exemplo, tá? Chega aqui, ela não tem um cadastro no banco de dados ainda. Eu vou cadastrar essa pessoa no banco de dados. Aí pega o nome dela que veio lá do Google, pega o e-mail que veio lá do Google. Na aplicação, ó, tem duas informações que a gente precisa ter quando registra um usuário, que é matrícula e senha. Só que a matrícula, se a gente for olhar nas migrações, ela tem um valor padrão, que é uma sequência de números 1, são 8 no total. E a senha eu preciso informar, não pode ser nula, né? E não tem um valor padrão. Aí eu vou fazer aqui o hash, tá? Desse valor, 123, 123, 123, só para preencher esse campo. Se a gente fosse fazer uma aplicação com nível de exigência de segurança maior, né, a gente teria que tomar providência em relação a isso. Como o objetivo é testar o login via Google, via Facebook, a gente queima essa etapa aqui, tá? Não vai se preocupar com aspecto de segurança nesse Romerito, ponto. Oi. Pode falar. esse hash aí, ele muda, tipo assim, se eu colocar o número 10 e colocar hashmake 10, aí ele vai gerar uma chave, e se eu fizer de novo hashmake 10, vai gerar outra chave, vai mudar. Se você... Repete aí, porque eu estava lendo aqui do chat, que eu estava empolgado aqui na explicação e nem vi que tinha muita informação aqui no chat. Repete aí, por favor. É tipo assim, ó, se eu fizer assim, hashmake 10, aí tipo, ele vai gerar para mim ABC, vamos fingir que gerou ABC. Aí se eu fizer de novo, hashmake 10, aí ele vai gerar outra chave e vai ser ABC de novo. Se eu não me engano, eu tenho que olhar a documentação, mas se eu não me engano ele vai gerar o mesmo, porque funciona da seguinte forma. A senha não é só você que sabe, em teoria, né? Então, por exemplo, se eu coloco aqui que a minha matrícula é 123, 123, 55 e eu coloco uma senha qualquer, os caracteres que eu digito aqui são os caracteres reais mesmo, né? Por exemplo, se a minha senha fosse essa padrão 123, 123, 123, você não pode ver a minha senha, né? Se eu for cadastrar o usuário com essa senha, ele vai fazer um hash desse valor aqui e vai colocar lá no banco de dados, tá? E aí, isso no cadastro, quando você vai fazer o login, você digita aqui a sequência de números, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3 e tal. Quando vai fazer login, ele tem que fazer essa conversão, ou pegar a informação do banco de dados e desfazer o hash para pegar a informação verdadeira, ou pegar a sua senha e fazer um hash para comparar com o que tem lá. Porque se você observar, quando a gente salva, tem até aqui, ó, eu não fechei a página do admin, o hash das senhas que a gente está usando, ó, são esses aqui, ó, tá? E aí, deixa eu fazer um teste que é melhor para a gente ter uma certeza disso que você perguntou, né? Para eu não estar só no blá 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 aqui. E eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar gerar aqui um hash para coisas diferentes, no Tinker mesmo.
Deixa eu só habilitar aqui a classe. Pronto. Vou usar isso aqui, tá? Porque aí acho que a gente tira a dúvida. Vou usar o hash. Como é o uso do hash aqui? É hash make, tá? Então, ó, hash make. Vamos supor que seja a string 10 mesmo, né? Por exemplo. Vou repetir isso mais de uma vez. Então, ele vai gerar isso aqui. Deixa eu fazer novamente. Ó, ele já gerou diferente, né? É diferente, então. Agora, assim, uma coisa que me deixa curioso é desfazer o hash, né? Porque vou examinar isso aqui. Se ele desfazer o hash, porque, por exemplo, se eu tô Agora teste com o encrypt para ver o que é que ele faz. com o quê? Um encrypt. Eu Encrypted, eu acho que não, é. eu não entendi Nunca a usou. palavra. É encrypt, que é um negócio lá para criptografar o Laravel. Sim. Vá, diga aí como é. Eu acho que é NCRY. Crypt. Acho que é assim, acho que é assim. Sim. Aí teste novo para ver o que é que ele faz. Tá igual. Não, esse daí ele faz igual, então. Eu acho que o que muda do hash para isso aí é que um faz igual e o outro faz diferente, eu acho. Uhum. Então tá. Deixa eu voltar aqui. Realmente faz diferente. Deixa eu Valeu. voltar aqui. Onde é que eu estava? Vou levantar o servidor para concluir aqui essa parte aqui. Eu vou precisar disso aqui também, do hash. Tá, pessoal, eu coloquei aqui o hash no início do controlador de login, porque eu vou criar um hash aqui dessa senha que a gente está usando, tá? Então, o seguinte, onde é que eu estava? Tá, de criar o usuário quando ele fizer o login pela primeira vez. Deixa eu só ver aqui no chat essas perguntas. Pronto, a pergunta de Isabel aqui que ela fez há 10 minutos atrás eu não vi, era vocês terem falado. Tem sim, por exemplo, quando eu faço login no Google, né, ele retorna o avatar. Eu vou fazer o teste aqui e vou usar o comando DD para a gente ver o endereço do meu avatar do Google, que na verdade é a minha foto que aparece lá nas minhas contas do Google. Aí a gente faz o teste. Mas tem como pegar algumas informações. O que tem que ser visto, por exemplo, do Facebook, aqui quando a gente cria o aplicativo para permitir que seja feito o login via a nossa aplicação aqui do Laravel, quais são os recursos que a gente tem adicionais para fazer essa busca de informações no Facebook, né? Porque, por exemplo, tem que ver se a informação é pública para ser acessada através dessas chamadas que a gente está fazendo aqui, se você tem que estar sempre autenticando o usuário para garantir que quem está pegando as informações do seu Facebook é você mesmo, né? Através dessa conta. Aí teria que checar toda essa documentação. Mas deixa eu voltar aqui. Então, pessoal, a gente estava fazendo o seguinte, ó. Se a pessoa vai fazer o login pela primeira vez na aplicação, né? Eu acabei de destruir o banco de dados para garantir que não tem nenhuma informação de usuário lá. Ela faz a autenticação no Google, depois ela vem aqui na linha 61, né? Busca a informação no banco de dados. Se existir essa informação no banco de dados, é porque a pessoa já fez uma autenticação antes. Caso contrário, a gente vem para essa situação aqui a partir da linha 71 que eu estava escrevendo o código, que é o seguinte: a pessoa já fez a autenticação no Google, deu certo para ela com as credenciais que ela definiu lá. Então, eu vou criar um usuário no banco de dados para que na próxima tentativa dela de acesso aqui, essa linha 61, eu consiga obter o registro dela lá do banco de dados. Então, eu tenho que adicionar os seguintes campos aqui, ó, provider. Aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou definir como Google mesmo, tá? Depois eu vou alterar isso, ainda temos tempo ainda. Aliás, provider, tá? E
provider ID. Aqui vai ser user ID, tá? Então, pessoal, tá aqui, ó. Essas duas informações adicionais foram as informações que eu adicionei com a última migração que eu tinha feito para alterar a tabela de usuário, que são essas duas aqui, ó, provider e provider ID, tá? Beleza, tá feito aí. Além disso, eu preciso definir o seguinte, ó, lá no arquivo user, né, da classe user, eu preciso definir, tá, duas informações. Aqui, além da matrícula que eu tinha feito anteriormente, eu vou definir o provider e o provider ID. Essas informações que eu estou adicionando aqui é para permitir que o Laravel utilize essa função aqui, create, tá? Porque ela, além de criar o objeto em si, em termos de orientação a objeto, ela já faz o registro no banco de dados. Isso aqui seria como você criar um objeto e depois aplicar a função save, por exemplo, que seria para, de fato, colocar a informação lá no banco de dados. Então, a função create ela já faz esse papel. E ela cria o usuário, salva no banco de dados e devolve uma instância para a gente trabalhar aqui com ela no banco de dados, tá? E aí eu coloco essas duas informações adicionais aqui, também lá na classe user, nesse campo aqui que é preenchido, digamos assim, tá? E ele está associado aqui a esse tipo de associação em massa, né? De colocar informação em massa, como por exemplo, se eu estivesse usando um faker para gerar várias registros aí de um determinado usuário, por exemplo. De um determinado, não, de vários usuários, né? Então tá. Vou criar aqui, ó, o usuário, tá? Em seguida, pessoal, eu vou fazer o seguinte, fazer o login dele, tá? Novo user. Tá aqui, ok? E aí eu vou redirecionar ele para a rota home. Como não tem nenhuma informação no banco de dados, vamos ver qual vai ser o comportamento agora quando eu tentar acessar o Google e criar esse usuário lá, né? Ó, não coloquei matrícula aqui porque é um campo que está definido na migração aqui como um valor padrão, tá? Vamos ver o que acontece, né? Deixa eu ver se o servidor está ativo aqui. Tá, ok. Vamos ver se vai rolar. Pronto. Consegui fazer o login, consegui já cadastrar o usuário, ok? Então, pessoal, simples assim, relativamente, né, o processo. Observe que a gente não teve muita dor de cabeça para executar a parte de uso do Socialine, né, desde o vídeo anterior. Deixa eu sair dessa conta, tá? Deixa eu sair da minha conta aqui no Google, que eu não vou precisar dela agora, só para fazer um teste, tá? Qual o comportamento da aplicação quando eu não estou, porque no navegador eu estava conectado aqui com uma das minhas contas. Vou fazer o login. Vamos lá. E aí, ó, ele não estava, porque anteriormente, como eu tinha feito o login uma vez na aplicação, né, ele estava já indo muito rápido para um desses redirecionamentos aqui, ó. Agora não, agora eu preciso de fato entrar na minha conta, por exemplo, essa conta aqui, ó. E aí ele vai seguir o passo a passo, que é definir senha, aliás, colocar senha, essas coisas todas, tá? Então, tá aí, tá funcionando por hora. Vamos ver agora. Ô, Merito, Oi, pode falar. aí se tipo agora ele quisesse fazer o login direto aí no seu sistema, teria como não? Aqui, Sim, não porque ele então, não tem matrícula, né? como eu estava. Não, até tem matrícula, né? Vou fazer o teste, que a matrícula que ele tem é padrão, tá? Lembra Sei. que é o seguinte, ó, para simplificar o exemplo, né? Eu não estou aqui na hora que eu cadastro um novo usuário com base nas informações do Google, ó, eu ignoro a matrícula, não tem um campo matrícula aqui, então o Laravel vai usar esse valor aqui, ó. E aí, como eu Beleza. também simplifiquei colocando uma senha qualquer aqui, para o exemplo fluir, né? Então vamos lá, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 1, 2, 3. Vamos ver se faz o login, né?
Tomara que faça, que ficaria muito massa. Olha, tá vendo? Ele consegue fazer o login também. O que seria bacana aqui para tornar a aplicação de fato com segurança, né? Era que em algum momento depois que a gente passasse dessa fase de autenticação do Google, a gente conseguisse colocasse o formulário aqui para o usuário completar o registro, por exemplo, tá? Ou E aí então, resolveria esse problema de senha, essas coisas. Ou mandava um ou então e-mail será para que ele, que é uma parte que a gente precisa examinar também, né? Que é o envio de e-mail do Laravel, confirmação de senha, essas coisas. Mas assim, como o exemplo é simples e o objetivo é colocar para a autenticação com o Google funcionar, por exemplo, eu vou colocar agora com o Facebook, a gente está ignorando esses aspectos aí, mas seria um ponto para ampliar aqui na lógica, né, de validação desses usuários aqui, de registro deles no banco de dados. Seria mais ou menos nesse sentido. Né? Porque, por exemplo, definir uma senha assim e não permitir que a pessoa altere depois é estranho, né? Usar essa matrícula como padrão aqui também é estranho, mas isso é só para deixar o exemplo funcionando, né? Depois é que teria que tratar melhor desses problemas aqui da aplicação, né? Que de certa forma é um ô problema. Merito, Oi. será que tem como você pegar a senha que você usa no Gmail? Eu acho que eles não dão não, isso aí na API para você pegar, não. O que você poderia fazer, né? Ah, seria, por exemplo, colocar a mesma senha, né? Mas pegar a senha que você usa lá, eu acho que não tem como não. Até porque assim Não. seria, assim, se tornaria um pouco frágil, né? A questão em relação à questão de segurança, né? Porque você estaria pegando uma informação que não é para estar transitando assim tão facilmente, né? Só se eles passassem com o hash já, né? Pois é, mas aí assim, o desenvolvedor ele poderia tentar desfazer, enfim, você precisa desfazer, né, a aplicação do hash que veio na senha lá, por exemplo. E aí, de qualquer forma, teria ter acesso a essa informação. Uma possibilidade, né, assim, porque aí já entra nos requisitos da aplicação, de como é que você vai lidar com a inclusão desse tipo de login na aplicação. Porque, observe aqui, eu tinha colocado matrícula antes para mostrar para vocês que o padrão do Laravel é e-mail e senha, mas isso não quer dizer que é imutável. Eu posso alterar, por exemplo. Então, o que eu usei como exemplo para ilustrar, né, um login mais personalizado foi a matrícula, que é uma coisa comum para a gente, né? Vocês são estudantes, professores, servidores em geral, né? Então, a matrícula é um exemplo comum. Mas se a gente revertesse aqui, deixasse e-mail e senha, uh, seria bacana porque eu posso fazer o login via Google, não me preocupo com definir senha, nem o e-mail ele já vai pegar no Google, né? E eu não precisaria definir senha. Eu poderia aí colocar uma senha padrão e depois o usuário ser forçado a alterar essa senha dele, né? Mas aqui, como eu já tenho o botão do login via Google, a pessoa, por exemplo, ela pode fazer o login aqui na aplicação via Google. Eu poderia deixar esse ponto aqui marcado ou associar ele o de ser lembrado na aplicação, né? Ou associar ele também com o login via Google, para que se ele está conectado no Google, ele ficaria permanentemente conectado na aplicação aqui no navegador. Mas isso requer um pouco mais de programação aqui na aplicação, né? De toda forma, a gente conseguiu com êxito fazer a configuração via Google, né? Eu vou agora completar o exemplo com o login via Facebook, né? E aí, ó, o que é que a gente precisa fazer para ativar esse login via Facebook? Vocês vão ver que é muito parecido. Primeira coisa, ó, tem que acessar esse endereço aqui, tá? E adicionar um app aqui. Eu já cliquei, né? E eu vou cancelar aqui, ó. Então eu vou adicionar um novo app. Eu vou chamar esse app de Laravel Socialite Live, tá? Então vai ser esse aqui. Eu vou criar a identificação do aplicativo. Ele vai perguntar um monte de coisa aqui de segurança. Cadê? Não sou robô. Semáforo. Vamos lá. Avançar, né? Veículos. Só tem aqui a ponta do carro. Ok. Enviar. Vamos ver agora, né? Aplicação. Eu já fiz várias aqui, testei e tal. Depois eu removo isso aí. Então tá.
essa aplicação ela já tem um ID, tá? Aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou configurar, por exemplo, eu posso configurar várias coisas aqui, ó, que ele oferece, né, para desenvolvedores. Eu vou tratar do login, que é o que interessa, tá? Cliquei no login aqui e aí para que tipo de plataforma eu vou fazer esse login, né? Eu vou fazer para o web, ok? E aí qual é o URL do site? Isso aqui, local host 8000. Tá. Salvar isso aqui. Aí tem uma série de informações aqui, pessoal, se eu fosse usar com JavaScript, tá? Então eu vou deixar isso aqui em aberto e vou aqui em configurações. Deixa eu ver se eu lembro. Tá. E aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Configurações, aqui onde eu tenho o URL de redirecionamento para verificar, se vocês observarem aqui tem https://exemplo.com/oauth.php, tá? Que seria um script PHP na nossa aplicação que faria esse papel aqui, ó, de retorno da validação do Facebook, né? Vou fazer alguma coisa depois que eu for verificado no Facebook. Então, eu vou fazer o seguinte, aqui, colocar http localhost, que é o que eu estou usando, na porta 8000. E aí, ó, eu vou usar uma rota do Facebook, que eu tenho que definir na minha aplicação, chamada callback, tá? Vou verificar, ok, é válido, vou salvar as alterações, beleza? E aí eu preciso de mais algumas coisas aqui, deixa eu ver onde é que tá, se é no básico, tá aqui, ok? Então, ó, quando eu vou aqui em configurações básicas, eu vou ter o ID do cliente, que já está disponível aqui, né? Vou pegar essa informação e vou fazer configuração muito parecida com o que eu tinha feito anteriormente, tá? Só que o seguinte, para a gente não perder aqui o raciocínio, né? Eu vou voltar para configurações, tá? E vou... Cadê o endereço que eu tenho colocado aqui? Acho que... Vou botar aqui. Deixa eu colocar aqui o endereço. Callback. Vou salvar as alterações. Ok. Tá. Então tá, vamos lá. E aí eu vou colocar aqui o seguinte, ó. Esse endereço que eu coloquei lá, eu tenho que colocar aqui no arquivo web.php, nesse ponto aqui, ó. Eu já tenho um callback para o Google e eu teria que colocar um callback para o Facebook. Callback. Ok? Beleza. Então tá. Então eu teria que fazer isso aqui igual. Ok? Beleza. Só que vocês estão vendo um detalhe aqui, ó. Eu posso simplificar essas duas rotas de callback aqui numa só, tá? E eu teria que ter também uma outra rota dessa daqui, ó, auth/Google, e ter que ter também um auth/Facebook. Então eu vou simplificar esse ponto da seguinte forma: eu vou usar essa ideia aqui, tá? Que é o seguinte, eu vou fornecer um provider, tá? Aqui eu vou dizer que é o auth, eu vou alterar o nome, vou ter que fazer uma série de alterações agora. Provider, o auth. Aqui eu vou dizer também que é um valor que pode ser alterado dependendo de quem eu faço o login, o provider, tá? E aí eu elimino a necessidade de ter duas rotas aqui para o callback, tá? O que é que eu preciso fazer agora? Eu preciso ir lá no controlador de login e tratar dessas rotas aqui, porque essa rota ela vai ser variável. Ora, eu vou estar fazendo a autenticação via Google, né? Por exemplo, auth/Google. Ora, eu vou estar fazendo a autenticação auth/Facebook, tá? Então, eu tenho que lidar com esse argumento aqui que é variável, tá? Isso aqui é um parâmetro dessa rota aqui, tá? Esse parâmetro ele pode mudar. Eu vou levar essa informação aqui lá para o controlador de login, nesse ponto aqui, ó. Então, a função redirect, aqui, ó, redirect to provider, ela vai receber uma variável chamada provider. E essa variável ela vai passar para esse ponto aqui, ó. E aí,
eu uso o Socialite para fazer a comunicação com qualquer provider que eu quiser usar, seja Google, seja Facebook, seja o Twitter, se eu quisesse adicionar o Twitter, tá? E no Handle Provider Callback, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Provider, e aqui eu vou substituir por Provider, novamente. E aí, se eu estiver fazendo a autenticação com o Google, a aplicação vai saber aqui, na hora de pegar o usuário, que eu estou pegando o usuário do Google. Se eu estiver fazendo a autenticação com o Facebook, a aplicação vai chegar nesse ponto e vai pegar a autenticação com as informações do Facebook também, tá? E aí, o que é que eu preciso fazer agora? Ó, aqui onde eu estava cadastrando os usuários com o provider Google, sempre eu vou colocar o provider genérico, né? Então, dessa forma, eu consigo ter duas rotas, duas funções do controlador, né? Redirect to provide, handle provider callback, para lidar com essas rotas aqui, ó, aquelas duas funções lá, essa aqui e essa, vão lidar com essas duas rotas aqui e dessa forma que está agora, eles gerenciam qualquer provider que eu quiser adicionar, seja o Google, seja o Facebook, seja o Twitter. E aí, em que ponto é que eu vou indicar, de fato, qual é o provider que vai ser usado? Vai ser isso, eu vou indicar lá no formulário de fazer o login, né? Onde eu tenho os botões, aqui é onde eu indico. Então, ó, lá no botão para o Google, a rota que eu mandava ele acessar era Google, que era a rota que estava aqui, ó. Essa rota da linha 94, que era para acessar o provider e tentar fazer a validação lá, seja no Google, seja no Facebook. Agora eu vou colocar alpha, tá? E aí eu tenho que passar um parâmetro para essa rota, que é o seguinte, o provider. Porque lá na rota, ele está dependendo desse parâmetro aqui, ó, provider. E aí eu faço isso através desse argumento aqui para a construção da rota. E aí o provider, nesse caso, vai ser Google. E aqui no botão do Facebook, o provider vai ser o Alpha. Não, nada de completar a rota aqui. Alpha. Alpha. Provider. Facebook. Deixa eu colocar entre aspas, pronto. Então tá. Quando eu tentar acessar, por exemplo, eu acredito que o do Google já vai estar funcionando, por exemplo, quando eu tentar acessar, clicar aqui nesse botão, ele vai fazer o seguinte, essa rota que vai existir, deixa eu carregar a página, essa rota que vai existir aqui seria, nesse link, seria a rota para o Alpha aqui no web.php usando alpha/Google. Aqui no de baixo, no botão do Facebook, seria a rota que vai ter aqui no link, seria alpha/Facebook. Vou examinar o código, só para a gente ter uma garantia de que realmente é isso que está acontecendo. Vamos ver aqui o código dos botões. Tá. Cadê? Deixa eu ir direto lá. Aqui, ó. Localhost, tá? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí. Deixa eu dar um zoom. Aqui, ó. No botão... Tá muito lento, viu? Aqui. Deixa eu dar uma esticada. Ó, no botão do Facebook, do Google, a gente tem, ó, alpha/Google. No botão do Facebook, a gente tem o alpha/Facebook. E aí, quando eu clico num desses botões, o meu arquivo web.php, ele vai tratar através os botões, eles mandam para essa rota aqui chamada alpha, tá? E aí essa rota aqui, ela vai ser dinâmica no sentido de que se eu clicar no Google, eu venho para aqui com o nome no lugar de provider vem Google. Se eu clicar com Facebook, no lugar de provider vem Facebook, tá? E aí quando eu executo essa rota, ela está associada a essa função do controlador aqui, ó, o login controller, que é a função chamada redirect to provider, que eu venho para o controlador e eu chego nesse ponto aqui, nessa função. E aí, aquela informaçãozinha que está lá no arquivo Blade, ela vai chegar aqui, tá? Nessa variável provider, para que eu use o driver correto, seja do Google, seja do Facebook, tá? E aí eu consigo gerenciar de uma forma mais genérica, né, com esses logins aqui, tá?
Beleza, então essa é a parte que a gente configurou do Blade, configurou aqui para o tratamento das rotas e configurou aqui para o login do usuário, né? Para fazer a manipulação do login do usuário. Agora eu preciso de uma coisa. Da mesma forma que eu tenho que ter as credenciais do Google, lá no meu arquivo .env, por exemplo, eu tenho que ter do Facebook, né? Então, Facebook Client ID, Facebook Client Secret. Então, eu vou pegar essas informações lá no meu painel desenvolvedor do Facebook. Cadê? Aqui em configurações, básico. Pego o ID da aplicação, tá? Pego essa chave secreta do aplicativo. Eu vou mostrar, ó, ele vai me pedir a senha, tá? Nem se é o Facebook vai me lembrar aqui, ó. Tá aqui. Peguei essa informação, coloco aqui. Depois eu posso redefinir, se eu quiser, por exemplo, para evitar, né, como está gravado o vídeo, as pessoas mexerem nisso aqui. Mas eu vou, na verdade, remover a aplicação. Então tá. Adicionei aqui o Facebook Client ID, o Facebook Client Secret. E aí, beleza. Falta um outro ponto, que é aqui nos serviços, eu adicionar uma chave para Facebook. Tá? É o seguinte, recuperar aquelas informações que estão lá no arquivo.env. Falta vírgula aí em cima. Uhum. Ia perceber na hora quando executasse. Beleza, então eu vou copiar isso aqui, que é mais rápido. Aqui eu vou alterar para Facebook. E aqui eu vou também alterar para Facebook. Ok, então tá. Configurei o env, configurei o service, o login ele está genérico, o user ele já recebe os providers, esse aqui eu não preciso. O web.php também trata as rotas para esses providers aí, para Google, Facebook de forma genérica, e o login tem os botões ativos para a gente fazer o teste. Então, o que vai acontecer, provavelmente se tudo ocorrer bem, é que no meu Facebook o e-mail que eu uso é o mesmo do Google, né? E aí, como eu já fiz o login uma vez via Google, aqui, né, na aplicação já existe no banco de dados as minhas informações. Vamos ver. Pronto. Fiz o meu login, eu já tenho essa informação do meu e-mail no banco de dados, porque ele foi cadastrado a primeira vez que eu executei, na linha de 71 até a 77. Nesse ponto aqui, ele gravou o provider lá, que era o Google, né? E o meu ID também. O que acontece agora se eu tentar com o Facebook? Vamos ver, né? Se eu tentar com o Facebook, vamos ver o que acontece. Provavelmente você aceita lá no banco de dados. Vamos ver o que acontece. Lento pra caramba. Já cheguei lá no Facebook, pelo menos, né? Cadê? Tá. Então tá. Ele vai dizer o seguinte: o Laravel Socialite receberá as permissões para nome, foto, perfil, endereço e e-mail, né? Eu acredito que tem como fazer várias configurações aqui no aplicativo lá para o Facebook que permita algumas outras informações. E aí o usuário aqui ele vai permitir ou não se a aplicação pode conectar com ele no Facebook. Eu vou dizer que sim, conectar comigo aqui no Facebook. E aí, eu consegui logar. Aí vocês poderiam me perguntar assim, como assim você vai logar uma hora com o Google, outra hora com o Facebook e vai dar tudo certo? Porque na nossa lógica aqui da aplicação, o que ele faz é o seguinte, ele acessa um provider, se você está autenticado lá nesse provider, seja Facebook, seja Google, por exemplo, eu vou ter aqui nessa linha 59 um usuário, né, que vem informação lá do Google, por exemplo. E aí, se você tiver feito o login com uma dessas duas plataformas que eu estou usando aqui como exemplo, essa consulta ao banco de dados ela vai retornar um registro, tá? Vai retornar esse registro. Se ele retornar esse registro, ele já entra direto aqui nesse if, ó.
Já vou autenticar o usuário e vou retornar para a rota home, que foi exatamente o que aconteceu nesse ponto, tá? E aí, isso acontece porque tanto o meu Facebook quanto o meu Gmail, eles têm o mesmo endereço de e-mail, tá? E aí, para restringir um pouco isso, deixar um pouco mais realista, eu vou sair da aplicação e vou alterar o código para ele fazer o seguinte, ó. Beleza, você autenticou com o Facebook ou com o Google, tá? Você já tinha um usuário lá no banco de dados de um outro login que você fez anteriormente. Se adicionar um if aqui, tá? Se eu vou colocar esse if dentro desse alpha aqui, tá? Se o user provider, aliás, se o provider que eu estou usando no momento for diferente do provider que está definido lá no banco de dados, tá? Eu vou ser redirecionado para a rota de login, tá? Não vou avisar, né? Teria que configurar esses erros, avisar isso para o usuário, mas não é o ponto principal do momento, tá? Então, beleza, ó. Esse pequeno trecho aqui da linha 67 a 69, o objetivo é não permitir, né, que se você tiver várias contas de redes sociais diferentes, mas com o mesmo e-mail, você consiga logar na aplicação de qualquer uma delas, né? A ideia aqui seria restringir para que você use o login social de apenas um desses serviços, né, do Facebook, etc. Então, se eu tentar agora com o Facebook, a ideia é que ele me retorne para o login de novo, né? Vamos ver o que acontece. Vou tentar aqui com o Facebook. Ó, então, se eu ficar tentando com o Facebook, ele vai ficar fazendo isso. Se eu tentar com o Google, ele vai provavelmente permitir que eu entre. Pronto, feito o login. Ó, foi muito rápido agora, porque eu já tinha feito a validação antes, e minha conta do Google já está, eu já estou logado aqui nesse navegador com a minha conta do Google, por exemplo, tá? Então, pessoal, agora, por exemplo, se eu quisesse acessar os recursos da aplicação, né, autores, tá? Se eu quisesse, por exemplo, como esse usuário Romerito aqui, remover, adicionar um livro, eu vou adicionar um autor. Adicionar um autor, por exemplo, vou adicionar Vitor. Vou adicionar. Damos qual é a senha padrão? 123, 123, 123. Esse é um outro ponto que eu tenho esquecido da aplicação. Eu acho que nem criei. Vitor. Qual é a senha padrão que eu estou colocando? 123, 123, 123. Tá. Então vamos lá no final. Tá aqui, ó. Vitor Daniel está cadastrado aí na aplicação por esse usuário, tá? Que acabou de fazer o login via uma rede social, via Gmail, etc. Tá? Então, é isso, tá? Pessoal, alguma dúvida, né, sugestão com relação a esse tópico, né, específico do Socialite? Eu já vou ver essa questão de Paulo aqui. Falta pegar a foto disso. Sim. Deixa eu aproveitar aqui e fazer o seguinte, ó. Quando eu fizer o login do usuário, é porque na aplicação, né, nos templates aqui que eu estou usando do próprio Blade, ele não tem esse espaço. Eu teria que configurar aqui no HTML para fazer isso, mas ficaria massa. Deixa eu ver aqui um negócio que eu tinha falado e acabei não mostrando, né? Quando eu autenticar com o usuário, seja Facebook ou seja do Gmail,
Vamos ver se ele tem um avatar aí, né? No do Gmail, se eu não me engano, ele tem esse avatar, que é um endereço para pegar a foto da pessoa, tá? Então, login via Google. Deve ter um string aqui com... Aqui, ó. Então, ele vai pegar lá no Google e aí eu poderia fazer o download dessa imagem aí para pegar o meu avatar, por exemplo. Ou se não, não precisaria nem fazer o download. Eu poderia, por exemplo, ter, quando eu fizesse login, deixa eu fazer o login de novo. Quando eu fizesse login na aplicação, aqui, né, ao invés do nome, tivesse aqui o meu avatar, que ele seria carregado a partir daquele endereço. Ficaria bacana também, tá? Mais alguma coisa? Dúvida, sugestão? Tá. Então, beleza. Minha sugestão para vocês era explorar esse recurso, né? Usar o Laravel Socialite para outros serviços. Por exemplo, se vocês quisessem testar com o GitHub. Mas a ideia em si é sempre essa: é você ter o ID do cliente e a chave dele, configurar no serviço, né? E aí, no controlador de login, você implementar essas duas funções, uma para ir para o serviço lá autenticar e a função que é o retorno disso, né? Que é quando a gente consegue autenticar o usuário lá, verificar as credenciais dele e fazer o tratamento aqui na aplicação. O restante das coisas aqui é mais a parte estética, né? Que é, por exemplo, como vai ficar essas páginas, coloca esse avatar e pronto, tá? Então, pessoal, eu acredito que foi concluído com sucesso essa parte do Socialite que eu queria mostrar para vocês. Achei bacana, tá? Ter essa possibilidade na aplicação, já que, assim, fazer cadastro, tá fazendo cadastro em aplicação é coisa muito chata. E aí, com esses recursos que a gente usa do Gmail, do Facebook, inclusive ele já tem informações da gente, né? Como e-mail, tem a imagem, tem uma série de coisas, se torna fácil para o usuário final fazer o ingresso na aplicação através de um clique de um botão, sem precisar estar preenchendo um monte de informação. Então, é uma possibilidade a mais para enriquecer a aplicação que vocês vão eventualmente desenvolver, né? E aí eu encerro uma parte relacionada à autenticação com esse do Socialite. Quem tinha me falado uma sugestão era Lucas. Deixa eu ver se ele está aí. Foi Lucas Silva, né? Eu acho que ele está vendo os vídeos gravados lá no canal do YouTube, que era fazer a autenticação via o SWAP, né? Então a gente poderia fazer um teste usando isso também. Eu já fiz com uns exemplos assim, de trabalhos, até do IF mesmo, já fiz autenticação com esses usuários do SWAP. E aí tem uma biblioteca no Google, um pacote, né? Que o cara fez a implementação para você conseguir fazer essa autenticação. E o pessoal do Swap, até onde eu tinha informação, eles estavam desenvolvendo, né, usando o OAuth 2.0, tá? Para que a gente conseguisse fazer integração da aplicação que a gente está desenvolvendo com o Swap através do uso dessa tecnologia aqui. Eles estavam implementando isso. Não sei em que pé está, não sei se já está pronto. Se tivesse pronto, a gente teria aí um exemplo até melhor. Então eu vou pensar qual será o próximo tópico, né, para a gente trabalhar na próxima live virtual aí, né, nessa nova dinâmica, tá? Qualquer dúvida vocês deixam lá no chat e eu vou subir o vídeo para o canal também, para ficar no YouTube mais fácil de acessar para quem quiser depois testar esse exemplo, enfim. E vocês divulguem aí, se inscrevam lá no canal, né, e começar a colocar mais vídeos. E como a frase clichê, né? Dê joinha, se inscreva no canal e dê joinha, né? Como eles dizem, mas enfim. Aí qualquer dúvida vocês podem entrar em contato, tá? Deixa eu só... Valeu, boy. Ok, o youtuber, então... o cara tá desde o primeiro ano aí no canal. É porque eu passei um tempo de hiato, né? Assim, refletindo. Foi um período, 4 anos sabáticos aí, 11 do YouTube, tá?
Mas vocês acompanham lá que eu estou com a ideia de produzir mais materiais. Nesse formato da live é bacana, porque vocês podem ir interagindo assim, e eu pretendo depois reduzir esses exemplos aqui para vídeos menores, né? Mas isso aí eu preciso de um pouquinho mais de tempo e dar uma melhorada no equipamento aqui, pelo menos no computador. Mas vejam lá, e qualquer coisa vocês podem perguntar aqui no canal, ou no WhatsApp, enfim. Então, valeu. Vou encerrar aqui para ir adiantar outras tarefas. Se cuidem, tchau. Sim, Romerito, e minha dúvida. Sim, me mostra aí, eu quero ver. Não, prestou, entenda, só que não presta com o Envy, entendeu? Tem que colocar direto a chave. Aham. Me mostre lá, Que eu mandei aí. como é que tá os arquivos. Porque assim, o Envy, qual é o papel do Envy, né? Eu não falei sobre ele, mas o papel do Envy é o seguinte: quando a gente está desenvolvendo aqui localmente, esse Envy aqui, ó, a gente coloca, por exemplo, ó, essa informação como tem aqui secret, né, secreto, isso aqui de fato tem que ser secreto, né? As pessoas não podem ver essa informação, tá? Por exemplo, elas não podem ver senha de banco de dados, elas não podem ver, por exemplo, na parte de e-mail aqui, as senhas, né, que você vai usar. Então, esse arquivo env, para o desenvolvimento local, você pode ir colocando essas informações aí, e se você coloca o seu código lá no GitHub, por exemplo, as pessoas não podem ver essa informação porque o arquivo env, ele não é Porque enviado para o fica tipo GitHub. protegido, né? Aí, quando eu vou, por exemplo, a um arquivo serviços que ele vai pegar a informação lá do arquivo env, ele usa essa função e bota aqui a chave que você está buscando lá, né? Aí, por exemplo, esse arquivo service.php, quando eu envio para o GitHub, ele fica lá. O meu projeto lá no GitHub for público, as pessoas vão olhar esse arquivo service aqui, mas não vão ver a informação real que tem por trás dessa chave Facebook cliente ID aqui, por exemplo. Porque o meu não presta de A jeito ideia nenhum. seria essa. Mas compartilha aí a tela para eu ver o... Após termine ligar a gravação, que não vai passar 3 horas aí. Vai ficar muito grande. Vai que Não, seja a mesmo gravação já grande. encerrei. Sim, já. Pronto. Já, tá só o vídeo. Pronto, vou compartilhar aqui para você. Olha, Romeito, só prestou quando eu fiz isso. Teoricamente. Eu não tô vendo a tela. Agora eu vou ver. Não? Puxa, eu botei compartilhar. Ó, e quando Deixa eu fiz encerrar aqui, ó. a parte visual. Pronto, agora tá só o áudio. Ah, eu tô vendo sua tela. Pronto. Ó, tô aqui, ó. Ó, eu fiz isso, entendeu? Para poder prestar. Olha, aí Certo. agora faz. Certo. Abre o seu arquivo EMP para eu ver uma coisa. Tá, o CSS tá bem mais bonito do que o meu. Não, Romerito. Não, eu tinha feito um menu tão lindo, Romerito, só que eu tive que tirar para botar isso, que eu não sabia que ia ter que usar. Eu tinha feito um menuzinho lateral. Aí quando eu percebi que tinha que usar aquele. Mas depois eu vou ver se eu adapto. Porque tem como, né? Tem. Coloque lá no EMP. O Env, né? É. Pronto, eu botei do jeito que tá aqui. Google Client ID. Só que não presta. O meu bicho não presta de jeito nenhum se eu colocar o Env. Eu já mudei alguma coisa e não prestava. Quando eu botava o Env, aí parava. Aí quando eu tiro, quando bota só assim, com essas aspas, aí presta. Mas eu não vou botar em GitHub mesmo. Algum dia quando eu fizer outro. Aí eu podia deixar assim, né? No caso, eu achei. Olha, não, eu vou mostrar para vocês, depois eu penso aqui, né? Eu vou ver o desempenho da máquina também, tá? Mas você está conseguindo, né? É. Tá. Aí quando eu faço login, aí tipo, eu botei para redirecionar para essa página, mas era para essa mesmo, né? Não, você Sei lá, escolhe depois eu aí. vou olhar qual é a página. Um ponto importante aí é o seguinte, ó. Um ponto importante é que você conseguiu configurar direitinho. Esse problema do Envy aí,
Aí teria que checar qual é o que está acontecendo, porque é estranho, porque o seguinte, volte lá no Envy, Eu por também exemplo, acho. volte lá no Envy para eu mostrar um negócio para você. Porque os Suba outros tudo lá. estão prestando, né? E só isso aqui. Ó, em teoria, lá no Envy ele pega, por exemplo, ó, esse nome, o primeiro nome que tem lá em cima, ó, na linha 1, pega esse nome Laravel. Se você olhar na aplicação, lá no lado superior esquerdo do navegador, tem o nome Laravel, que é o nome da aplicação. Ele está pegando daí, Uhum. tá vendo? Ó, Laravel. Ou que E vai para a página home. isso, Essa esse página aqui nome que colocou. Laravel que tem ali, que é um link, ele está pegando desse arquivo env. Esse outra informação, coloque lá novamente no arquivo env. Ó, Aqui, eu tô vendo que ele tá pegando do banco de dados e tal. esse app barra underline key aí na linha 3, essa informação ele também pega daí do env. Então só lá embaixo é que tá com essa coisa aí que estranho. Volta lá de novo, lá no final. Eu fiquei muito encabulada quando eu tirei e prestou. Aqui. Oxi. Deixa eu ver o meu. Romerito, eu ainda fiz outra chave de cliente, viu? Pra poder. Que eu tava doida. Aí prestou quando eu tirei aquilo do Envy. Eu ainda fiz outra, Volta lá botei no env local de novo. host. Volta lá no env de novo para ver uma coisa. Google Client ID. Eu Deixa eu ver se tentei tá igual. botar aspas aqui, só que aí não prestou não também. Eu achava que tava Não, não. faltando, mas não tem. Poxa, muito estranho. Mas tá bom, tá bom. Funcionou, legal. Ó, eu vou Só- fazer outra aplicação, aí eu vou ver se eu boto com o Wave pra ver. Se Tá. presta. Veja. Depois eu vou Pois tá bom, fazer outra pra ver. eu vou encerrar aqui. Aí, qualquer Sim, dúvida depois peraí. você pode Aí mandar. quando faz o login aqui, aí vai Sim, pra. Eu botei pra ir pra Book Home, que é essa página aqui. certo. Aquela lá dos livros, né? Aham. Aí era assim mesmo, né? Redirect to. Porque teve uma vez que Isso. você não colocou esse to. Eu vi Não, aí. No isso seu. são Mas eu formas fiz agora. diferentes, são formas diferentes de você trabalhar lá, tá aqui, ó. Tanto pode ser to, aí esse to aí, que aí você pode passar mais alguns parâmetros, ou pode ser direto, como eu fiz, usando lá a rota já, por exemplo. Redirect, Uhum. abre fecha parêntese, a setinha e a rota, tá? Mas assim, observem que no seu login controller, né, você já faz a autenticação e redireciona para aí. Aí o que eu fiz hoje, que não está aparecendo aí no seu código, é o tratamento para de fato deixar a pessoa registrado, né? Aí, ó, da linha 48 até a linha 50, nesse É meio porque aí eu ainda tem um não fiz a monte de parte. coisa, né, que está lá no meu código. Uhum. Depois eu vou ver se eu faço o de hoje. Pois tá Tá bom. bom, obrigado. Tchau. Aí eu tô por Tchau. Agora não tô entendendo mais nada.